Hoje falaremos sobre o instrumento de planejamento e execução das finanças, o orçamento público. O orçamento público é um plano de governo expresso em forma de lei, a qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo a realizar despesas públicas, destinadas ao custeio do Estado ou para seguir a política econômica do país, pelo período de 1 ano, mediante a previsão de arrecadação da receita do país. O orçamento público tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Grande parte do dinheiro que o governo arrecada sai do nosso bolso, direta ou indiretamente. Quando compramos alimentos ou pagamos contas como luz e água, repassamos uma parcela do que ganhamos para o governo em forma de impostos. É com o dinheiro que esperam receber de impostos, contribuições e taxas que os governos estimam e definem seus gastos todos os anos. O orçamento público tem tudo a ver com as políticas públicas, uma vez que ele é que define a alocação dos recursos. Quer dizer, é através do orçamento que a sociedade indiretamente, através do seu representante, define quais são suas prioridades. O passo anterior à elaboração do orçamento é a definição de uma lei na qual constam quais as prioridades para a aplicação dos recursos. Então, essa lei é aprovada pelo Congresso e, a partir daí, se define quais são os critérios ou quais são as prioridades do governo. Isso aí é feito até agosto do ano anterior. Tem duas dimensões muito importantes. A primeira é como o Estado arrecada dinheiro da sociedade. A segunda é de que forma o Estado faz as suas escolhas públicas para investir esses recursos que são extraídos da sociedade. Na realidade brasileira, do lado das receitas, os impostos, os tributos que respondem pela maior parte dessas receitas são o que nós chamamos os impostos indiretos e as contribuições. Isto tem uma implicação que, na medida em que nós temos uma receita formada com base em impostos indiretos, significa dizer que a população mais pobre é aquela que proporcionalmente paga mais imposto em relação às suas respectivas rendas. A segunda implicação é que, na medida que nós temos receitas fundamentadas em contribuições, significa dizer que as contribuições são arrecadadas pela União e não são, em geral, distribuídas com os demais entes da Federação, isto é, os estados e municípios. Planejar e executar o orçamento do país é tão importante que todo o processo está previsto na Constituição e projetos de lei. A execução, ela tem os princípios, que vão definir como deve ser feita a execução, e essa execução leva muito em consideração o que foi arrecadado, ou seja, as receitas que estão disponíveis. Então, na execução, eu acho que é onde cabe uma maior preocupação do cidadão, porque ele vai seguir como aquele orçamento que é aprovado como um todo, as partes dele vão sendo implementadas. A execução dele tem que ser acompanhada através do que a Controladoria Geral da União, e hoje até uma lei, já faz parte da legislação, os portais de transparência, na qual você tem lá como está sendo executado o orçamento. Para a gente entender um pouco mais sobre orçamento público, nós convidamos o professor do Departamento de Ciências Contábeis da UFRN, Maurício Corrêa da Silva. Agradeço, professor, pela sua presença desde já. E vamos tentar fazer as pessoas compreenderem um pouco mais sobre o orçamento do nosso país, né? E a gente vai iniciar por 2 termos que eu queria que o senhor nos diferenciasse, que é o fato do orçamento público no Brasil ser autorizativo e não obrigatório. Me fala um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que é o orçamento público? O orçamento é a previsão de receita e a dotação de despesa. A questão dele ser autorizativo, embora ele seja uma lei, ele é autorizativo porque é necessário que os recursos sejam arrecadados, as receitas, os impostos, para que possa cobrir as despesas. Muitas vezes, se houver contingenciamento, falta dos recursos, os programas, as ações do governo não vão conseguir ser executadas. E aí é exatamente o que acontece no Brasil. Ele é autorizativo, dá autorização, mas depois faltam os recursos, uma crise, alguma coisa, então
não consegue executar. Então, deixa de ser obrigatório. Mais ou menos essa é a diferença, né? Considerando as esferas municipal, estadual e federal, quais são e de onde vêm os recursos para essas intervenções políticas públicas? Os recursos vêm do cidadão. A maioria dos recursos, no caso, as receitas no Brasil, são divididas em duas categorias econômicas. Receita corrente, destinadas à manutenção da máquina pública, e as receitas de capital, operações de crédito e financiamentos. Então, a maior parte dos recursos dessas receitas correntes são os tributos, os impostos, as taxas, contribuições, contribuição social sobre o lucro líquido. E os outros recursos vêm dos empréstimos das operações de crédito. E a Constituição exige que esses recursos de receita de capital sejam aplicados em despesas de capital, ou seja, em obras de infraestruturas. Então tem essa destinação específica, né? No caso, 3 leis compõem os ciclos orçamentários, né? O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Qual o papel dessas leis hoje dentro dessa questão do orçamento público? Esses três instrumentos são os instrumentos de planejamento público no Brasil. O PPA, ele prevê, em linhas gerais, o que o partido estava defendendo na sua campanha. Quando ele é eleito, aí sim ele transforma aquilo em objetivos. Tem um período de vigor de 4 anos, 3 do próprio mandato e 1 do mandato seguinte, porque quando o governante entra, ele ainda vai seguir o PPA anterior. Então, é as linhas gerais. A Lei de Diretriz Orçamentária vai pegar dados que estavam previstos no PPA e direcionar para a elaboração do orçamento do ano seguinte. É também uma lei. E depois vem a Lei Orçamentária Anual, que exatamente ela ainda no Brasil tem esse caráter de autorizativo para executar. Só podemos executar despesas se tiver autorização no orçamento. Como são definidas as prioridades para a destinação desses recursos hoje em dia no nosso país? No caso do orçamento federal, que é mais fácil entender, cada ministério, os órgãos manifestam lá os seus programas, as suas ações, as suas necessidades. Isso é condensado numa proposta orçamentária que a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento vai condensar, preparar essa proposta orçamentária dentro de regras, dentro do PPA, dentro da Lei de Diretriz Orçamentária, para depois encaminhar para o Congresso Nacional, fazer as emendas, discutir e assim virar a lei. E no caso, assim, é importante a gente conhecer os responsáveis, né, que recebem esses recursos e, de certa forma, para a gente poder cobrar e fiscalizar. Como é que é feita hoje a divisão entre os ministérios? Já que você falou aqui do orçamento federal, que é mais fácil a gente compreender, como é que está mais ou menos a fatia desse orçamento para os ministérios? Considerando, inclusive, que a gente hoje tem dito muito sobre aumento, né, de recursos, no caso para a saúde, a emenda 29 está aí sendo discutida, para a educação também, vários dos movimentos que aconteceram sociais foram baseados em 10% para a educação. Como é que está hoje essa divisão para os ministérios? Olha, os recursos, hoje, ele é todo... tem várias limitações. Por exemplo, no caso da educação, a Constituição, no artigo 212, já prevê determinados gastos que os estados, a União, os municípios têm de utilizar. A saúde, tem a emenda constitucional 29 que estabelece os limites. Então, dentro dessas limitações já constitucionais e de regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, aí esse orçamento vai ser repartido entre as unidades orçamentárias para atender esses programas, essas ações do governo. Agora, especificamente, os percentuais de cada um, aí não teria como a gente falar agora. Mas é exatamente, você tem regras já constitucionais e o poder discricionário, aquele que o governante realmente pode utilizar num ou no outro programa, ele está bastante limitado hoje. Agora tem um percentual que a gente pode falar, né, professor, que é o pago com a dívida pública. A gente sabe que hoje gira em torno de
metade do orçamento, né, até um pouquinho mais que isso. E eu queria saber, assim, na sua avaliação, essa divisão do orçamento é uma questão política mesmo ou é uma questão técnica? Realmente tem que ser dessa maneira? Como é que você avalia essa distribuição do orçamento público hoje? Apesar da gente não falar especificamente das outras fatias, né, mas, assim, baseado nessa questão do pagamento da dívida pública, mais da metade do orçamento. Olha, inicialmente lá no início do conceito sobre o orçamento público, nós falamos de receitas correntes e receitas de capital. Receitas correntes para a manutenção da máquina pública, ou seja, as despesas, gastos de luz, energia, gasto de pessoal. E as receitas de capital, operações de crédito e financiamentos para as despesas de capital, que é infraestrutura. O grande detalhe é que, embora houve vários pagamentos dessa dívida, a maioria dos recursos hoje, dos empréstimos, dos financiamentos, quer dizer, dessas operações de crédito, são ainda para pagar dívidas anteriores. Então, exatamente aí a dívida pública dessas operações de crédito está muito alta. Então, se você pegar ao longo do orçamento dos últimos 30 anos, no caso do governo federal, que eu já fiz inclusive um estudo, você observa que essas despesas de capital, que seriam investimentos, inversões financeiras e amortização, pagamento de dívida, o pagamento de dívida e amortização está muito alto. Então o governo deixa de realizar obras exatamente para pagar essa dívida. Que justamente o valor que seria destinado para a questão de infraestrutura e todo o restante, que acaba sendo o pagamento da dívida hoje. Exatamente. Né? Hoje o brasileiro nasce já devendo e devendo bastante. Certo. O Senado Federal recentemente lançou uma cartilha com o objetivo de incentivar a sociedade a fiscalizar os gastos públicos, né? De que forma essa sociedade pode intervir no planejamento e na execução do orçamento das políticas públicas hoje? A lei de responsabilidade fiscal prevê vários instrumentos de transparência dos gastos públicos, inclusive a questão de audiências públicas. Então, por ocasião da discussão da lei de diretriz orçamentária, do orçamento, deve haver audiências com a população. Né? E esses documentos, esses planos, o PPA, LDO, estão disponíveis na internet, exatamente para que o cidadão possa ver aonde está utilizando, para onde estão indo os seus recursos. A questão é que, inclusive, em 2009, essa lei complementar foi alterada por outra lei complementar para dar mais, ainda divulgação, mais transparência nesses gastos. Inclusive, com a criação aí do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle. Porque muitas prefeituras têm o seu serviço de contabilidade feito por escritórios de contabilidade. Nada contra os escritórios de contabilidade, mas o problema é que quando muda o governo, normalmente o novo governante contrata outro escritório. E aí perde-se a sequência. Então a lei de responsabilidade fiscal, agora alterada, né, vem exatamente determinar que tenha esse sistema. Então o ideal é que cada prefeitura tenha o seu contador, né, para fazer, para acompanhar, para registrar, para divulgar. Né. Fez uma despesa hoje, amanhã ela deverá estar disponível no site. Tá certo. Inclusive no início aqui da nossa entrevista, né, fora das câmeras, você falou um pouco sobre uma mudança que está perto de vir, do sistema mesmo, né, contábil dos governos. Você acha que essas alterações que estão previstas, né, a médio prazo, né, talvez 2, 3 anos, podem melhorar nessa questão da transparência, na questão ou eles não têm ligação direta? Não, esse novo foco que está sendo dado na contabilidade governamental, de registro, de divulgação de dados, né, vem dar mais transparência, porque hoje as demonstrações públicas brasileiras hoje têm várias ressalvas. Por exemplo, não se fazia depreciação. Então você tem o imobilizado e não depreciava, quer dizer, está perdendo valor, está se desgastando e você não reconhecia isso. Então isso é algo que deve agora, com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, dar maior transparência, evidenciar isso, para exatamente você ter aí um Brasil contábil, né, que represente melhor
as entidades públicas. E um panorama real, né, também das coisas. Tá bom. Professor, eu agradeço mais uma vez pela sua presença. A gente espera que vocês tenham compreendido, né, alguma coisa. E a gente vai deixar também alguns links disponíveis, né, junto a essa matéria, para você entender, ter acesso aos números que a gente não pôde dar agora, né. E nos vemos na próxima terça-feira. Muito obrigada.